Se você tem desejo de colocar prótese de mama, não saia daí. Fica até o final desse vídeo que esse recado é para você. A colocação de prótese de mama não tem o objetivo apenas de aumentar a mama. A colocação de silicone ainda devolve a firmeza na palpação da mama, deixa um colo mais alto e marcado de acordo com o desejo da paciente. Historicamente, a cirurgia de mamoplastia de aumento é uma das cirurgias que mais traz satisfação para a paciente no pós-operatório, que é uma cirurgia relativamente simples de execução. Quando bem indicada, a paciente já no pós-operatório imediato apresenta a mama que sempre sonhou. Mas muitas pacientes, quando vêm na consulta, têm dúvidas se a indicação para elas é apenas colocação de prótese ou realizar a mastopexia com prótese. Meu nome é Bruno Carvalho, sou médico criador desse canal, sou especialista em cirurgia de mama e em cirurgia de contorno corporal. Há muito tempo eu trabalho no Hospital Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer aqui em Goiânia, e tenho dedicado muitas horas da minha vida diária à cirurgia de mamoplastia, tanto a mamoplastia reparadora quanto a mamoplastia estética, já que fazemos muita cirurgia de reconstrução mamária. Então, quando a paciente chega com essa dúvida, o mais importante é darmos atenção para a queixa da paciente e entender realmente o que a paciente deseja. Além disso, o momento do exame físico é fundamental, porque vamos fazer o planejamento pré-operatório do procedimento, sempre respeitando a vontade da paciente. Algumas pacientes possuem o que a gente chama de mama de transição, é aquela mama que não está totalmente firme ainda, mas que não caiu. É uma paciente talvez que já amamentou uma vez, magra, não ganhou muito peso na gestação, ou mesmo uma paciente nulípara, ou seja, uma paciente que nunca engravidou, nunca amamentou, mas que tem tendência a ter um pouquinho de caimento na mama, e esse caimento, essa flacidez ainda é muito inicial. Em muitas pacientes que possuem essa característica descrita, é possível se fazer as duas técnicas, ou seja, podemos apenas fazer a colocação da prótese de mama ou já pensarmos em fazermos uma mastopexia com prótese. Técnicas distintas e que, portanto, produzem resultados diferentes. Então, a primeira coisa que o cirurgião deve fazer no momento da entrevista com essa paciente é perguntar: qual resultado você deseja? Essa paciente que opta por fazer a mamoplastia de aumento, ou seja, apenas a colocação da prótese de silicone, tem cicatriz ao redor do bico, vertical, horizontal, que a gente chama de T invertido, ou cicatriz em L, certamente vai ter um resultado bonito, mas não vai ficar com um colo tão alto, tão marcado. Então será um resultado proporcional, equilibrado, natural, porém nada artificial. A paciente deve entender que ela vai valorizar mais a preservação da sensibilidade areolar e a ausência de cicatriz da mama do que um colo mais marcado ou um resultado mais chamativo. Em contrapartida, se a paciente fizer opção já pela mastopexia com prótese, objetivando ter um colo mais alto e marcado, ela deve entender que ela vai ganhar uma cicatriz numa mama que poderia esperar alguns anos sem nenhum tipo de cicatriz adicional. Então, para cada escolha, existe uma renúncia. Vantagens de se fazer a mamoplastia com prótese sem realização de corte, ou seja, sem fazer a mastopexia. A paciente vai ter uma mama bonita, com um colo legal, um volume proporcional para sua estrutura corporal, só que às vezes o colo não vai ficar tão alto, tão marcado quanto a paciente deseja. Além disso, a paciente terá uma cicatriz pequena, geralmente realizada no sulco inframamário. Não haverá cicatriz periareolar 360 graus e não haverá cicatriz vertical. Portanto, a sensibilidade da mama estará totalmente preservada depois que a mama passar pelo processo de desinchaço. Qual que é a desvantagem de se realizar apenas a mamoplastia de aumento numa paciente que tem uma tendência inicial a ter flacidez? Se porventura essa paciente engravidar e amamentar logo no pós-operatório recente, a partir de 6 meses, ou se ela passar pelo famoso efeito sanfona, ela pode se desenvolver muita flacidez mais rapidamente. Dessa forma, ela vai entender que chegará o momento de realizar a mastopexia num futuro precoce, poucos meses ou poucos anos depois de ter realizado a mamoplastia de aumento. Quais são as vantagens e desvantagens de fazer a mastopexia nesses casos de pacientes que possuem uma flacidez leve inicial? Quando a paciente faz a mastopexia, ela já está pensando numa mama muito firme, com o colo mais alto e marcado e em maior durabilidade da cirurgia, para não precisar voltar para o centro cirúrgico dentro de 2, 3, 5, 10 anos, pensando em tirar o excesso de pele da mama. Em detrimento dessa escolha, a paciente apresentará cicatriz ao redor da areola, a cicatriz vertical e a cicatriz horizontal, que pode ser em L ou em T. A presença dessa cicatriz não significa que a paciente não vai ter uma mama bonita, mas a cicatriz não é garantida. A paciente possui cicatrização, cada cicatrização
cicatrização é individual, então não é possível se garantir uma cicatrização perfeita para a paciente. Além disso, quando fazemos um corte ao redor da areola, pode haver sim uma perda de um pouco da sensibilidade no pós-operatório tardio da paciente. Então a paciente deve sempre utilizar a balança do risco-benefício para ela entender, naquele determinado momento de vida, qual procedimento lhe trará mais satisfação, uma vez que ela vai experimentar a cirurgia no pós-operatório. Então não existe ninguém melhor do que a própria paciente, uma vez esclarecida com todas as informações médicas e verídicas que ela precisa para segurança na tomada de decisão, não existe ninguém melhor do que a própria paciente para fazer essa decisão de acordo com a experiência e com a jornada pós-operatório que ela deseja cumprir. Mama um pouco mais natural, porém sem cicatriz, ou uma mama mais firme com um colo mais aparente, sem necessidade de fazer mastopexia no futuro próximo, claro, desde que a paciente não passe por um efeito sanfona muito grande, porém com presença de cicatriz e talvez com a perda de pequena parte da sensibilidade. O cirurgião plástico é muito importante na avaliação pré-operatória porque ele deve deixar esses dois caminhos muito claro para a paciente, de forma que a paciente tome uma decisão assertiva e não se arrependa depois de ter feito cirurgia A ou a cirurgia B. Um fato que eu gosto sempre de esclarecer é que quando a paciente faz opção pela colocação de prótese de mama e depois de algum tempo ela perceba que tem assim uma flacidez, ela pode fazer a mastopexia. Entretanto, se a paciente faz a mastopexia e se porventura ela fica insatisfeita com a cicatrização ou mesmo com a pequena diminuição da sensibilidade, não tem como ela voltar atrás e fazer a mamoplastia de aumento. Uma vez produzido corte na mama pro resto da vida. Claro que o cirurgião plástico vai ter sempre o cuidado e o zelo no pós-operatório, fazer o acompanhamento tardio para ajudar a paciente nos cuidados com a cicatriz no período pós-operatório. Por isso, a adesão da paciente às consultas pós-operatórias são muito importantes, porque nesse momento o cirurgião vai auxiliar no tratamento tópico de uma cicatriz que esteja evoluindo para um formato tipo queloide ou para um formato tipo hipertrofia. Se você gosta de vídeos relacionados ao assunto mamoplastia, vou deixar na descrição desse vídeo o link das minhas redes sociais para você nos acompanhar e compartilhar. Se você gosta do tópico relacionado à mamoplastia, está na descrição desse vídeo o nosso link das redes sociais para você nos seguir e continuar assistindo outros assuntos relacionados à cirurgia plástica. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com amigos e familiares e até o próximo vídeo.